Hoje, vamos compartilhar a Palavra de Deus com o tema O Dia da Ascensão e a Esperança pela Ascensão. Hoje é o Dia da Ascensão. Vamos voltar para os dias da primeira vinda de Jesus, 2000 anos atrás. Nesse dia santo, os discípulos viram Jesus ascendendo ao céu no Monte das Oliveiras. Foi ali que ele entregou sua última instrução aos discípulos, dizendo: preguem o Evangelho em Samaria e aos confins da terra como minhas testemunhas. E então ele ascendeu ao céu. Através da cena da ascensão de Jesus, nós também, através do poder de Deus, seremos transformados e ascenderemos para encontrar o Senhor nos ares. Hoje, o dia da ascensão, é o dia em que Deus nos dá essa esperança. Nós podemos ver a origem do dia da ascensão através do que aconteceu na sombra nos dias de Moisés, no Antigo Testamento. No caminho para a terra de Canaã, que manava leite e mel, os israelitas viram a incrível obra de Deus. Depois que os israelitas cruzaram o Mar Vermelho, o exército egípcio que estava perseguindo-os foi totalmente enterrado no Mar Vermelho. 40 dias depois de cruzar o Mar Vermelho, Moisés foi para o Monte Sinai e recebeu as palavras de Deus. No 50º dia, ou seja, no dia de Pentecostes, ele subiu ao Monte Sinai para receber os 10 mandamentos. Essa é a profecia e a sombra. Na realidade, Jesus Cristo ressuscitou dentre os que tinham dormido. Ensinou para muitos dos seus discípulos por um período de 40 dias, mostrando a eles a prova de que ele tinha ressuscitado. Depois disso, ele ascendeu ao céu no Monte das Oliveiras. 10 dias depois da sua ascensão, ele derramou o Espírito Santo da chuva temporã em seus discípulos no dia de Pentecostes. Na Bíblia, podemos ver que Jesus cumpriu e completou todas as profecias do Antigo Testamento. Hoje é o dia em que Deus nos dá a esperança de nossa ascensão ao céu. Nós também podemos ir ao céu junto com Cristo depois de sermos transformados. Vamos encontrar essas palavras de esperança na Bíblia e tomar um tempo para pensar na vontade de Deus para nós. Vejamos o Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 47. E que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então, eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. O Evangelho de Lucas mostra como Cristo subiu ao céu. Podemos ver a mesma cena também no livro de Atos, capítulo 1. No capítulo 1, versículo 6, está escrito: Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E, estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu,
virá do modo como o viste subir. Essa também é a cena da ascensão de Cristo. Antes de ir ao céu, as palavras dadas a nós e para todos os discípulos foram: sereis minhas testemunhas em Samaria e até aos confins da terra. A ascensão de Cristo é uma cena monumental e histórica que nos dá a viva esperança de que nós também ascenderemos ao céu. Não há antepassado da fé entre os 66 livros da Bíblia que tenha alcançado a glória da ascensão, assim como Jesus. Um dos exemplos disso é o homem chamado Enoque. Enoque sempre andou com Deus. Está registrado que ele agradou a Deus e, finalmente, foi levado ao céu. Vendo a Epístola aos Hebreus, capítulo 11, vamos ver que tipo de pessoa pode participar da glória da ascensão. Epístola aos Hebreus, capítulo 11, versículo 5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois, antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver, o quê? De haver agradado a Deus. Enoque sempre andou com Deus e se tornou alguém que ascendeu ao céu. Foi dito que ele foi uma pessoa que agradou a Deus. Esse tipo de pessoa pôde desfrutar da glória da ascensão com Cristo. Na história do livro do Gênesis, vocês podem ver as palavras: Enoque foi tomado sem experimentar a morte. Vocês podem encontrar na Epístola aos Hebreus, capítulo 11, e também no livro do Gênesis. Ele andou com Deus. Mas de que maneira? Enoque sempre agradou a Deus. Nós também devemos agradar a Deus. Só porque vocês estão sentados aqui, vocês não ascenderão por si mesmos, ou irão ao céu automaticamente. Quando vivemos uma vida de fé em Deus, por toda a nossa vida, quando seguimos corretamente os santos, ensinamentos de Deus, e nos tornamos pessoas que fazem tudo com a esperança pelo céu, isso não significa que Deus nos concederá a alegria e a glória da ascensão? A Bíblia registra que Enoque andou com Deus. Entre as figuras dos que andaram com Deus, agradando a Deus por toda a sua vida, houve um homem chamado Noé. Vamos ver o livro do Gênesis, capítulo 6. Hoje, durante o dia da ascensão, estamos vendo que tipo de fé devemos ter para participar da glória da ascensão. No capítulo 6, versículo 9, diz: Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé, o que ele fazia? Ele andava com Deus. Enoque andava com Deus e Noé também andava com Deus. Por trás da libertação de Noé por Deus do julgamento de água, havia o fato de Noé estar andando com Deus e o fato de sempre estar o agradando. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, havia muitas pessoas que eram abençoadas por andar com Deus. Apóstolos como Pedro, Paulo, João, todos andaram com Deus e no final foi dito a eles: vocês podem comer à minha mesa em meu reino. Deus os abençoou para entrarem na glória da ascensão. Vamos ver a história de Elias e Eliseu. Vamos ver o segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículo 1.
Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então, os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor, hoje, tomarás o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu o sei, calai-vos. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então, os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor, hoje, tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu o sei, calai-vos. Disse-lhe, pois, Elias: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E, assim, ambos foram juntos. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles, ambos, pararam junto ao Jordão. Então, Elias tomou o seu manto, enrolou-o e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados, e passaram ambos em seco. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança a porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Aqui, podemos ver nessa cena que Eliseu herdou a porção dobrada de poder de Elias, que ascendeu. E, eventualmente, se tornou um profeta ao segui-lo até o fim. Se continuar lendo o segundo livro dos Reis, capítulo 2, dos versículos 1 ao 14, poderá aprender mais. Vamos continuar com o versículo 12. O que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E, tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Então, levantou o manto que Elias lhe deixara cair e, voltando-se, pôs-se à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e outro lado, e Eliseu passou. Aqui podemos examinar a cena onde Deus primeiro chama Elias ao seu ministério. Josué seguiu Moisés e se tornou seu sucessor. Noé sempre andou com Deus e recebeu a salvação. E Eliseu seguiu Elias e se tornou um profeta. Se observarmos, há algo que eles tinham em comum. Todos viveram uma vida que agradou a Deus. É isso que eles tinham em comum. 2000 anos atrás, quando os discípulos de Jesus viram Jesus ascendendo no Monte das Oliveiras, foi dado a eles a grande missão de Deus: sereis minhas testemunhas em Samaria e até aos confins da terra. Eles seguiram o caminho da missão até o fim. Como eles seguiram? Eles seguiram agradando a Deus. Já que eles viveram uma grande vida, testificando sobre Deus e vivendo como Jesus queria, Ele prometeu a eles, enquanto estava na terra: vocês comerão à minha mesa, em meu reino, e sentarão em tronos para julgar as 12 tribos de Israel.
Ele não fez essa preciosa promessa a eles? Enquanto vivemos nessa época, nós também devemos nos tornar em uma pessoa que anda com Deus, em um caminho que o agrada. Eliseu andou com Elias, Josué andou com Moisés e Pedro andou com Jesus. Por onde quer que vamos, devemos andar com Deus, sempre o agradando. Vejamos o livro de Malaquias, capítulo 3. Livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 7. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. A razão pela qual eles deixaram a Deus no fim foi porque eles não o agradaram. As pessoas deixam a Deus se elas não agradam a Deus. Deus nos diz para fazer o quê? Para retornar a Ele. O que significa o fato de Deus querer que andemos com Ele? Deus diz, ande comigo, e o glorioso reino dos céus será seu. Por que vocês continuam andando para longe de mim? Contudo, há pessoas que não gostam da obra de Deus, que não gostam do que Deus quer, e que não gostam de guardar as leis, decretos, mandamentos e regulamentos de Deus. Eles se tornam mais e mais distantes de Deus, não ficam mais com Ele, sempre ficam longe de Deus. É por isso que Deus disse, tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros. No livro de Malaquias, capítulo 3, podemos ver Deus nos dizendo para andar com Ele. Vamos ver outro versículo no livro do Apocalipse, capítulo 22. Até Enoque ascender, ele andou com Deus. Elias também sempre realizou a vontade de Deus e ascendeu. Quando Jesus veio à Terra, Ele mostrou o exemplo da ascensão e sempre quis que andássemos com Ele. Capítulo 22, versículo 17. O Espírito e a noiva dizem vem. O Pai Celestial e a Mãe Celestial dizem aos seus filhos, na Terra, nessa última época, para irem aos seus braços. Isso não significa que eles querem que andemos com eles? Quando andamos no caminho que o Pai andou e quando andamos no caminho que a Mãe está andando, então podemos dizer que estamos andando com Deus. Se o caminho que Deus anda e o caminho que nós andamos é diferente, não podemos dizer que estamos andando com Deus, não é? O povo de Deus anda com Deus, mas como eles andaram? Eles sempre agradaram a Deus. Não seria realmente uma vida de arrependimento se esses pecadores celestiais pudessem trazer alegria para Deus nessa terra? O verdadeiro arrependimento é pregar. Pregar é o caminho para mostrar o verdadeiro arrependimento a Deus. Temos uma última esperança. É a esperança que todos os filhos de Sião devem ter. Devemos ter a esperança da ascensão. Esperança de que seremos transformados em um momento e nos encontraremos com Cristo nos ares. Deus nos diz para ter essa esperança através das palavras da Bíblia. Para que entremos completamente nessa glória, devemos ser capazes de prover evidências de que agradamos a Deus, assim como Enoque fez. Vamos ver mais um versículo. Primeira Epístola aos Tessalonicenses, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 14. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem,
ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos o quê? Seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, ou seja, seremos levados ao céu, para o encontro do Senhor nos ares. E, assim, estaremos para sempre com quem? Com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Todos nós temos a esperança da ascensão, a esperança de sermos levados para o eterno reino dos céus. Deus deseja que todos nós ascendamos ao céu. Por isso, a coisa mais importante que devemos fazer é andar com Deus. Quando vemos a história de Elias e vemos de perto como Elias e Enoque ascenderam, podemos ver que eles andaram com Deus até o último momento em que eles foram levados ao céu. Nesta época, também devemos andar com Deus, andando no caminho de Deus fielmente como seus companheiros, crendo firmemente que estamos fazendo tudo com a fé que agrada a Deus. Então, Deus irá dar a alegria e a glória da ascensão para todos os seus filhos em Sião. Aqueles que têm a esperança da ascensão devem andar com Deus. Embora vocês estejam cheios da esperança pela ascensão, não faz sentido se vocês não estão dispostos a andar com Deus, dizendo: Deus, eu não posso andar em seu caminho, eu vou tomar outro caminho. Não devemos viver esse tipo de vida. O eterno reino dos céus está se aproximando. Todo o povo de Sião, vamos todos participar na glória da ascensão, a glória de sermos levados às nuvens ao encontro com o Senhor nos ares. Como está escrito na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 4. Os registros na Bíblia sobre a ascensão não são falsos. 2000 anos atrás, Cristo mostrou a cena de sua ascensão ao céu aos seus discípulos diante dos olhos deles. Elias e Enoque também foram levados vivos ao céu. Através desses registros, devemos todos crer em nossa ascensão e devemos sempre agradar a Deus, andando com Deus. Pedro andou com Jesus e Eliseu andou com Elias. Nós aprendemos que devemos viver uma vida graciosa, andando com o Pai e a Mãe celestiais, através de todos os registros da história bíblica que nós vimos hoje. Através desse dia da ascensão, vamos nos perguntar: estou andando nesse caminho junto com Cristo? Estou andando com Deus, ficando aborrecido e cheio de reclamações? Ou estou andando sempre cheio de alegria? Eu espero que todos os nossos familiares de Sião, que têm a esperança da ascensão, possam pensar sobre essas coisas. Mais uma vez, eu dou graça e glória ao nosso Deus Elohim por nos permitir celebrar o dia da ascensão hoje. Agora, concluo o sermão de hoje. Muito obrigado.